Fala galerinha do segundo ano, tudo tranquilo? Aqui é o professor da Saiev e hoje nós vamos para a nossa quarta aula virtual. Antes de tudo eu queria pedir a vocês que open your books to page 184, página 184, certo? E aí gente, vocês vão ter 3 questões com o título Before Reading, ou seja, antes de ler, porque na página seguinte vai ter um texto, ou seja, você vai ter que responder essas questões antes de ler o texto, tá certo? Então vamos lá, ó. Na primeira questão, como é para discutir em sala de aula, pula essa questão, não tem problema, tá bom? Já na segunda, é bem simples, gente. Ele vai ter umas frases aí com as palavras em negrito. E aí você vai ter que marcar a tradução dessas palavras em negrito. Por exemplo, sei lá, na frase tem escrito assim, ó, My house is big, né? Aí a palavra house está em negrito. Você vai marcar qual das opções tem a tradução da palavra house, que no caso aí é casa. Vamos lá, ó. Na questão 2, você vai ter no item 1, tears. No item 2, soul. No item 3, fathom. No item 4, suffering. No item 5, shared. E no item 6, barrier. Beleza? Vamos lá. Na questão 3, você vai fazer o seguinte. Ele vai dizer para você procurar no texto algumas palavras. Você não precisa ler, só procurar essas informações aí em específico que ele está pedindo, tá bom? Aí, na página 185, né, você vai ter o texto, que é o que? O nome do texto é Language Barrier, ou seja, barreira do idioma, né, barreira da linguagem. E aí ele vai falar alguma coisa sobre isso daí, e eu queria que vocês lessem e tentassem entender o texto, tá bom? Na nossa próxima aula virtual, na nossa próxima aula ao vivo, a gente vai tirar dúvidas e traduzir esse texto juntos, tá bom? Vamos lá, passem a página aí para a página 186. Gente, na 186 já são perguntas feitas depois que você lê o texto, né? Ou seja, depois que você compreendeu o texto. Na questão 1 ele está perguntando o seguinte, ó. Depois, no começo do poema, o que chamou a atenção da letra em si, né? 2. Qual foi a atitude da letra sobre a mulher? Qual é a atitude da letra em relação à mulher? E a terceira, como a letra em si mesmo e a mulher se conectam, beleza? Aí vamos lá. As questões 4 e 5 não precisa fazer, tá bom? A gente vai agora para a próxima página, 187. E a questão 1 é Parts of the Body, partes do corpo. Como vocês já traduziram o texto, né, para conseguir entender nas páginas 185, aí ele vai pedir para você retirar 8 partes do corpo que são descritas no texto, sei lá, ó, olhos, boca, nariz. Você vai procurar e vai pesquisar, ou seja, você vai precisar traduzir esse texto tanto para responder as questões das páginas 184, 186 e agora também da 187. É muito importante que você traduza o texto, tá bom? Aí, gente, com essas partes do corpo, você vai responder a questão 2, ou seja, você vai usar o que você pegou da questão 1 para responder a questão 2, tá certo? Ele vai falando algumas frases e aí você vai completar com a parte do corpo que faz mais sentido dentro daquela frase, tá bom? Vamos lá, a questão 3 já é o contrário, você vai precisar da informação da questão 2 para responder, ou seja, gente, essa atividade aqui ela está toda conectada, não dá para você responder as questões isoladamente. Você começa na página 184 e vem respondendo tudo até chegar na 187, beleza? Vamos lá. Na página 188, gente, a gente vai ter aí uma atividade que vai resumir os conteúdos que a gente já estudou até agora, tá certo? Ou seja, o Past Perfect, beleza? Na questão 1. Past Perfect também na questão 2, certo? E na questão 3 ela já vai ser um pouquinho mais difícil, a gente vai corrigir ela no nosso plantão Tira Dúvidas, que é o que? Ela vai falar de frases que contém um erro nessa frase, ou seja, você vai circular onde está o erro dessa frase e você vai escrever ela corretamente em baixo. Beleza, pessoal? Lembrando que vocês me colocaram lá no grupo, né? Se quiserem tirar qualquer dúvida, podem perguntar. Bye bye, see you next week. Valeu!